Olá pessoal, eu sou Thaís Castanheira, sou pós-graduanda aqui na Escola de Veterinária da UFMG, sou doutoranda, estou trabalhando com influenza aviária, especificamente em aves marinhas da costa brasileira e ainda auxiliando em um segundo projeto com influenza aviária com as aves urbanas na região metropolitana de Belo Horizonte. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre influenza aviária. No imaginário popular a gente já sabe sobre gripe e influenza, a gente já tem esse entendimento que estamos falando de uma doença viral e uma doença viral altamente contagiosa. Então isso é de um entendimento das pessoas. Mas quem é que causa a doença gripe ou influenza aviária? Quem causa é um vírus chamado vírus influenza A. Esse vírus influenza A é um vírus bem especial no sentido de ser um vírus de RNA que possui 8 segmentos no seu genoma. E essa característica do genoma de ser segmentado possibilita combinações e rearranjos com mutações, e essas combinações, especificamente nos genes que codificam duas proteínas de superfície viral, as hemaglutininas e neuraminidase, é que fazem com que a gente tenha possibilidades de ter momentos e ciclos de epidemias ou pandemias. Nas aves já foram identificadas, a gente já conseguiu identificar 9 neuraminases e 17 hemaglutininas. Então a gente conta de H1, H2 até H17 nas aves e a neuraminidase de N1, N2 até N9. Então pensa nas possibilidades de combinações que a gente tem. Entre essas possibilidades de combinações, a gente acaba tendo, então, a possibilidade de ter aves infectadas. E a verdade é que as aves selvagens, de forma geral, elas são reservatórios para o vírus influenza A. Por quê? Porque elas combinam vários desses rearranjos, elas possuem, não necessariamente elas têm a doença, tá? Então ter o vírus não significa que eu tenho a doença, mas em algum momento pode ocorrer uma mutação, um rearranjo e a gente começa um ciclo de epidemia. E é o que nós estamos passando hoje aqui. Então, qual foi o rearranjo que está ocorrendo a epidemia, a pandemia que a gente vê essa mortalidade de aves marinhas? É o H5N1. O H5N1 é hoje o vírus influenza A, que está levando à mortalidade das aves marinhas, mamíferos marinhos. Olha, e eu não estou falando só de aves, estou falando de mamíferos também. Então, existe essa possibilidade de ter uma infecção que era de uma ave para outra espécie, mas não é muito comum. É isso que a gente está vendo com mamíferos marinhos, leões marinhos, ela é incomum, que foi o que despertou também essa atenção hoje da Organização Mundial de Saúde Animal, de todos os órgãos de vigilância. O que a gente precisa entender também, que não é todo vírus influenza A que vai levar a doença na ave, como eu falei. Então, quando a gente está falando da doença gripe aviária, influenza aviária, a gente ainda classifica esse vírus de alta patogenicidade ou baixa patogenicidade. O de alta patogenicidade, que tem essa característica principalmente de grandes epidemias e causar muita mortalidade, ela é de notificação obrigatória para a Organização Mundial de Saúde Animal. Quando a gente está falando de alta patogenicidade, esse termo alta patogenicidade, ele se refere, na verdade, à mortalidade súbita de até 100% de aves domésticas, principalmente galinhas, perus e codornas também são bem sensíveis a esse vírus. Quando a gente volta para as aves silvestres de forma geral, e aí eu estou falando de marinhas, silvestres do interior do país, aves aquáticas, isso vai depender um pouco da espécie afetada e do tipo de vírus afetado. Mas normalmente, quem é de alta patogenicidade, a gente relaciona de alta patogenicidade a quem tem hemaglutinina H5 ou quem tem hemaglutinina H7. Por isso que o H5N1, que causa a gripe aviária, que a gente está preocupado, é um vírus influenza A de alta patogenicidade e de notificação obrigatória. Então, recentemente, no interior daqui de Minas Gerais, um pato selvagem parece que foi diagnosticado com influenza aviária, mas não era influenza aviária de alta patogenicidade. E ele nem é obrigado, quando a gente está com de baixa patogenicidade, não é obrigado a reportar
para a Organização Mundial de Saúde Animal, mas é interessante para dados epidemiológicos para a gente saber quem é que está circulando aqui. Então, eu entendo que há uma certa confusão, porque é uma sopa de letrinhas, né, quando a gente fala em vírus, mas a influenza aviária, ela é uma doença, e essa doença ela é causada por esse vírus influenza A, principalmente de alta patogenicidade, que é o que nos preocupa. Tá, e como é feito o diagnóstico da influenza aviária? O padrão ouro do diagnóstico da influenza aviária é feito através da técnica de PCR em tempo real, de amostras que a gente colhe das aves, são amostras de suaves traqueais e suaves cloacais. E a verdade tendo aves com sintomatologias que eu já descrevi, sinais neurológicos, sinais respiratórios, diarreia, você está suspeitando da influenza aviária, os veterinários do Serviço Veterinário Oficial devem ser acionados para fazer essa colheita de material. Eles vão fazer essa colheita de material na área do foco e vão encaminhar esse material, então, para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, que é o LFDA, lá de Campinas. O LFDA é o nosso Laboratório Nacional de Referência para o Diagnóstico de Influenza Aviária. Então, todos os diagnósticos que saem de influenza, que a gente fala, olha, tal lugar teve influenza, caso confirmado. O caso confirmado, quem emite a confirmação do caso é só o LFDA. Nós que trabalhamos com pesquisa, por exemplo, se eu estou aqui trabalhando na minha pesquisa e eu tenho um diagnóstico de uma influenza aviária de alta patogenicidade, lembra que é o que eu tenho que notificar? Eu tenho que automaticamente enviar uma amostra minha para o LFDA e eles vão lá confirmar o que eu achei na minha pesquisa. E eles que emitem o diagnóstico oficial. Então, a resposta final é sempre do LFDA. Então, são eles e a técnica é essa. É simples a técnica, mas a gente tem que ter essa noção de quem tem que fazer o diagnóstico e colher principalmente o material para o diagnóstico, que eu acho que é o mais importante que o diagnóstico em si, sobre certo aspecto, é o Serviço Veterinário Oficial em caso de alta mortalidade desses animais com essas sintomatologias. É importante que isso fique bem claro, porque também a população pode acionar o Serviço Veterinário Oficial em caso de mortalidade súbita de aves. Isso pode ser informado para eles.